a alvenaria estrutural tem de diferente? Qual que é o principal conceito dela para ela não ser diferente da convencional? Certo, vamos lá. Eu acho assim, ó, antes de falar um pouquinho do sistema, vamos falar... Vou pôr o microfone mais perto para você. Pronto. Desculpa. Antes da gente falar um pouquinho do sistema, vamos falar qual que é o objetivo que você quer com a alvenaria estrutural, tá? Em geral, quem constrói alvenaria estrutural quer economia. Acho que todo mundo E quer velocidade. economia, né? Mais em alvenaria estrutural, porque você tem algumas limitações de layout e arquitetura que não faz sentido você se privar disso se você não tiver a economia e a velocidade da sua obra do outro lado, né? E aí o pessoal começa errando nisso por não conhecer o sistema estrutural. Tá. Então, não adianta você pensar que todo projeto de arquitetura é um bom projeto para alvenaria estrutural. Todo projeto de arquitetura dá para ser, em geral quase todos, dá para ser executado em alvenaria estrutural. Só que você vai sacrificar um pouco dessa economia e dessa velocidade se você não tiver um bom projeto de arquitetura pensado para o sistema construtivo. Tá. Então, primeira coisa, antes da gente sair falando de como o que é e tudo mais, a gente precisa conscientizar o engenheiro, o arquiteto, de que se ele vai construir uma alvenaria estrutural, poxa, vamos então pensar num projeto de arquitetura modulado, que eu consiga extrair o melhor do sistema, que seria economia e velocidade, e ainda assim fazer um projeto que eu tenha uma certa flexibilidade de layout, né? Acho que a gente tem que começar por aí, tá? E o que é alvenaria estrutural? A alvenaria estrutural é um sistema construtivo onde eu não tenho essa estrutura convencional de pilar, viga e laje. Então, a minha parede é a minha estrutura. Todos os carregamentos de laje, a sobrecarga de utilização, as pessoas andando em cima, tudo mais, todas essas cargas vão ter que caminhar pela minha parede e isso vai descer até a minha fundação. Então, se a minha parede ela é autoportante, se a minha parede é a minha estrutura, cara, eu não posso tirar ela dali. Se eu não posso arrancar o pilar, sair arrancando um pilar à toa, eu tenho que ter esse mesmo cuidado com a minha parede de alvenaria, né? Então, a gente tem um pouco de problema do pessoal construir em alvenaria estrutural e depois esquecer que é alvenaria estrutural. Né? Então, já construí em alvenaria estrutural, foi rápido, foi limpo. E quando compra a casa pronta também pode ser um problema, né? É assim, ó, qualquer edificação de concreto armado, de alvenaria estrutural, você consegue intervir estruturalmente e fazer modificações. Isso tem custo, lógico, e tem muita engenharia por trás. Do mesmo jeito que a gente consegue arrancar um pilar de uma casa pronta, reforçar, redistribuir esses esforços, a gente consegue fazer isso para uma alvenaria estrutural, né? Vamos pensar numa estrutura menor, numa estrutura pequena, porque os esforços são menores, né? Não dá para fazer isso num prédio. Tem um prédio de 10 andares, eu vou tirar uma parede lá embaixo. Aí você vai criar muito problema, né? Não vai ser viável. Mas você consegue intervir. Precisa de um engenheiro que entenda um pouquinho desse sistema estrutural para ter isso funcional e com segurança. Mas dá para ser feito. Mas muito melhor, Adriana, do que você comprar uma casa pronta e depois você ter que fazer um reforço, uma adequação estrutural, é você já pensar isso na arquitetura. Você pode, por exemplo, vamos falar de uma casa menor. Você pode fazer uma casa onde você tenha, por exemplo, as paredes externas em alvenaria estrutural, uma ou outra interna em alvenaria estrutural e muitas paredes internas em vedação. E aí você pode arrancar à vontade, mexer no seu layout à vontade, né? Acho que isso é o mais interessante. E aí, você precisa, o arquiteto, quem for construir, entender do sistema construtivo para projetar um projeto melhor, né? Eu acho que a gente peca um pouquinho nisso, porque se vendeu uma mágica tão grande da alvenaria estrutural que todo mundo sai achando que é milagroso, né? Eu já ouvi falar, e assim, engenheiro mesmo, formado, antigo, que quando o projeto é de alvenaria estrutural, não precisa fazer sondagem. Mas essa informação não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem que fazer sondagem do mesmo jeito. Tem projeto de fundação, pode ser radier, pode ser estaca, pode ser um monte de coisa, né? Então, mas se vendeu essa magia da alvenaria estrutural que, assim, é só sair fazendo, né? Não é. É um projeto, em termos de detalhamento, muito mais completo do que um projeto de alvenaria convencional, né? Em termos de dimensionamento, ele é mais simples de você calcular manualmente, mas ele tem muito mais pranchas de desenho. É como se fosse um Lego, né?
bloquinho por bloquinho, onde vai estar, onde você vai cortar. Expertise, né? Na verdade, né? Do profissional que está fazendo aquela... Expertise e também, quando você fala de alvenaria estrutural, você está falando de racionalização. Se você está falando de racionalização, você está falando de uma industrialização, nem que seja mínima, desse processo, né? Porque num sistema convencional, você faz lá viga, pilar, sai cortando, quebrando, jogando entulho, depois refaz, e aí, né? Na alvenaria estrutural não tem isso. Se eu não posso quebrar, eu tenho que pelo menos ter muito bem definido o que vai ser construído tudo. Projeto elétrico, projeto hidrossanitário, né? Projeto hidrossanitário, definir quais as paredes eu posso remover ou não, né? Espessura de parede, resistência de bloco, né? Tudo isso tem que estar projetado antes, né?